Bom, pessoal, estamos aqui fazendo a questão número 2 do teste, a questão na qual eu iniciei fazer o trabalho com um processo politrópico em exercícios anteriores. Então, o que diz a questão? Ela diz: nitrogênio é comprimido reversivelmente num conjunto cilindro-pistão de 100 kPa a 20 graus Celsius. Então, esse aqui é o primeiro estado. E ele vai até 500 kPa para o segundo estado. E diz que durante o processo de compressão, a relação entre a pressão e o volume é como na figura PV elevado a 1,3. Isso tudo igual a constante. Então, posso dizer que isso aqui é igual a constante. Calcule o trabalho necessário e o calor transferido por quilograma de nitrogênio e mostre o processo nos diagramas PV e TS. Pressão, volume e temperatura e entropia. Então, nós temos o produto PV elevado a N igual a constante. Isso é um processo politrópico reversível. Então, primeiro vamos determinar o trabalho. Lembrando que trabalho entre dois estados, no caso aqui eu vou botar estado 1 e 2, é igual à integral da pressão derivação de volume, com o volume indo do estado 1 até o estado 2. A gente pode reescrever essa equação aqui sendo pressão igual a constante dividido por volume elevado a n. Então, eu vou substituir aqui nessa equação. Eu tenho que trabalho do estado 1 ao 2 é igual a integral do volume inicial até o volume final de uma constante sobre V elevado a n dV. Como essa integração já foi feita em exercícios anteriores, eu já vou pular aqui para o resultado dela. A gente vai ter uma constante que multiplica o volume no estado 2, 1 menos n, menos constante que multiplica o volume no estado 1, 1 menos n, dividido por 1 menos n. Para os dois estados, a gente pode dizer que a pressão no estado 1 vezes o volume no estado 1 elevado a n, né, processo politrópico, é igual a pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2 elevado a n, que tudo isso é igual a constante. Então, esse valor de constante eu vou substituir por P1, V1 elevado a n, e aqui o valor de constante eu vou substituir por P2, V2 elevado a n. Então, a gente vai ter que o trabalho do estado 1 ao 2 é igual a P2, V2 elevado a n, substituindo ali o valor da constante, vezes V2 elevado a 1 menos n. Tudo isso e menos o valor da constante para o estado 1, P1, V1 elevado a n, vezes V1 elevado a 1 menos n. Tudo isso aqui dividido por 1 menos n. Então, observa que eu tenho P2 isolado. Então, vou colocar ele aqui fora, P2. E tenho duas bases iguais, V2 e V2, elevado a expoentes, né? Então, o que a gente faz? Como é um produto das bases, a gente soma esses expoentes. Então, eu vou ter V2 igual a N mais 1 menos N. Mesma coisa do outro lado. P1 vezes V1 igual a N mais 1 menos N. Tudo isso aqui dividido por 1 menos N. Então, vamos reescrever que o trabalho do estado 1 até o estado 2 é igual a P2, V2, N positivo com N negativo vai dar 0, então só vai sobrar 1 aqui em cima. Menos P1, V1, mesma coisa aqui, N positivo com N negativo dá 0, então só sobra 1 aqui em cima. Tudo isso dividido por 1 menos N. A gente sabe que a equação de Clapeyron para uma base mássica é produto PV igual a MRT. Então, P2V2 eu posso escrever como MRT2. Então, esse trabalho eu vou reescrever sendo trabalho do estado 1 a 2 como MRT2. E a outra parte eu vou escrever como MRT1. Tudo isso dividido por 1 menos n. Posso agora colocar em evidência a massa e a constante dos gases. Então, trabalho do estado 1 até o estado 2 vai ser igual a mR, que multiplica T2 menos T1. Tudo isso dividido por 1 menos n. Vamos subir isso aqui. Observa que no problema é pedido trabalho por quilograma.
Então, esse trabalho aqui, eu vou dividir pela massa, trabalho maiúsculo, com W maiúsculo, dividido pela massa, vai me dar um Wzinho menor, que é um trabalho em base mássica. Então, eu vou ter que Wzinho é igual a R, T2 menos T1, dividido por 1 menos N. Então, R nós temos que é a constante dos gases. N nós temos que foi dado no problema 1,3. T1 é a temperatura 20 graus Celsius, que somada a 273,15, a gente tem 293,15 Kelvin, passando para Kelvin. Eu preciso descobrir T2. T2 eu posso determinar pela relação para um processo politrópico de T2 sobre T1 igual a P2 sobre P1 elevado a N menos 1 sobre N. Então, isso aqui vai nos dar, para a pressão final, a gente tem 500 kPa, a pressão inicial a gente tem 100 kPa, o valor de N é 1,3 menos 1, dividido por 1,3. Esse valor vai ser igual a 1,4498. Então, a gente tem que T2 vai ser igual a esse termo achado aqui das pressões, 1,4498, que é igual a temperatura T1, 293,15. Isso vai nos dar um valor aproximadamente igual a 425,01 Kelvin. E aí o trabalho Wzinho do estado 1 até o estado 2, que é o trabalho por unidade de massa, né? Trabalho específico, que a gente viu que vai ser a constante R vezes T2 menos T1 sobre 1 menos N. Esse trabalho vai ser igual ao valor de R tabelado, já para conversão em kJ, é 0,2968 vezes T2, que é 425, arredondando, menos T1, que é 293,15. Tudo isso dividido por 1 menos 1,3. Logo, esse trabalho por unidade de massa vai ser igual a menos, porque esse termo aqui embaixo vai dar negativo, 130,39413 kJ por quilograma. Então, nós determinamos o trabalho por unidade de massa. Vamos achar agora o calor transferido por quilograma. Então, ele agora está querendo o calor transferido por quilograma. A gente sabe que, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia total do estado 2 até o estado 1 é igual ao calor transferido entre os estados 1 e 2 menos o trabalho. Agora, o que é essa energia total? Essa energia total é a variação da energia interna mais a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Como nós podemos desconsiderar as energias cinética e potencial, a variação da energia total é, na verdade, a variação das energias internas do processo. Isso tudo é igual ao calor transferido dos estados 1 e 2, menos o trabalho transferido dos estados 1 e 2. E aí a gente pode também usar por base mássica, dividindo os termos da equação abaixo por m, pela massa. Então, a gente vai representar a energia interna por unidade de massa com o pequeno, o minúsculo. O 2 menos o 1 vai ser igual. O calor também vai ser representado pelo Q minúsculo. 1Q de 1 até 2 menos o trabalho, que é o mesmo que nós já definimos anteriormente. W minúsculo, de 1 até 2. Então, nós vamos reescrever em função daquilo que a gente quer determinar, que é o calor transferido por unidade de massa. Então, o calor transferido por unidade de massa dos estados 1 a 2 vai ser igual à energia interna 2 menos a energia interna 1, mais o trabalho dos estados 1 e 2. Então, antes de prosseguir, vamos fazer umas considerações, né? Vamos considerar que esse gás é um gás perfeito e que, durante o processo, ele está ocorrendo com volume constante. Então, a gente sabe que a capacidade calorífica a volume constante de um gás perfeito é a derivada da energia interna em relação à derivada da temperatura. Se a gente separar essas variáveis, a gente vai ter que
du é igual a CV0 dt. Integrando dos dois lados, se eu integrar du de U1 até U2, CV0, que é uma constante, integral de T1 até T2, dt, a gente vai ter que U2 menos U1 é igual a CV0, que multiplica T2 menos T1. Então, posso substituir essa equação aqui do calor transferido. Eu vou escrever que o calor transferido entre os estados 1 e 2 é igual, ao invés de botar o U2 menos o 1, eu vou botar CV0, que multiplica T2 menos T1, mais o trabalho entre os estados 1 e 2. Então, agora fica mais fácil resolver, né? Então, o calor transferido por quilograma é igual a CV0, que tabelado tem um valor de... Lá na tabela das propriedades termodinâmicas. No final dos livros a gente acha, então a gente acha esse valor de 0,745, que multiplicado as temperaturas. Qual é a temperatura T2? 425. E a temperatura T1, 293,2. Agora, recorde que o trabalho aqui na equação é positivo, mas o valor dele determinado por nós foi negativo, de menos 130,394133. Fazendo essa operação, a gente chega a um valor de calor transferido igual a menos 32,23 kJ por quilograma. E aí a gente determinou o valor do trabalho necessário por quilograma de nitrogênio e o calor transferido por quilograma de nitrogênio. Próxima etapa agora a gente vai mostrar o processo nos diagramas PV e TS. Então esses aqui são os diagramas PV, onde a gente está tendo uma compressão, o processo sai do estado 1 com pressão de 100 kPa e vai para o estado 2, seguindo nessa direção aqui, para uma pressão de 500 kPa, onde o processo é politrópico. E aqui nós temos o gráfico TS, temperatura em função da entropia, onde a gente tem uma perda de calor no processo, saindo do estado 1 a 293,2 Kelvin até o processo 2, 425 Kelvin. Bom, então são essas as respostas da questão número 2 do teste. Um abraço a todos.